nos fez. Estamos lembrando do Outubro Rosa. Sim, talvez você já tenha ouvido várias reportagens, participado de programações na sua igreja. Na Igreja Fonte da Vida fizemos várias programações em todas as regionais. Foi muito bom, mas ainda está em tempo, não é? Então estamos falando sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de saúde, da saúde feminina de um modo geral. Quando falamos sobre isso, nós nos lembramos daquelas mulheres que estão em tratamento. Porque é um momento muito difícil, muito difícil. Eu já acompanhei várias mulheres orando por elas, orando junto com elas. Mulheres em tratamento de câncer, eu sei que não é um momento fácil. Então nós vamos conferir agora uma entrevista com a presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, a doutora Jaqueline Amaral. Ela vai falar um pouquinho sobre o aspecto emocional que envolve aí as mulheres que estão em tratamento de câncer. Vamos conferir essa entrevista. Olá, Bispa Rúbia, olá pessoal do programa Vida e Você, mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês para a gente trazer informação para o nosso telespectador, e dessa vez não é diferente, né? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, conscientizar também, né? Não só as mulheres, mas também os familiares nesse momento que a gente está falando sobre essa campanha do Outubro Rosa, e eu tenho uma alegria de receber aqui no programa Vida e Você a doutora Jaqueline Amaral. Seja muito bem-vinda ao programa Vida e Você, doutora. Bom dia. É um momento muito importante, que é uma das campanhas mais expressivas que nós temos dentro da psico-oncologia, é o Outubro Rosa, porque é o câncer que mais acomete as mulheres no Brasil e no mundo. Então, muito bom a gente estar podendo falar sobre isso e tirar algumas dúvidas e trazer orientações com relação a isso. Com certeza. Como a senhora disse, né, doutora, é um dos cânceres que mais alcança, que mais acomete as mulheres, né? E é importante a gente falar sobre o lado psicológico, o lado emocional, a preparação, né, dessas mulheres, como que deve estar a saúde mental da mulher para esse momento desse diagnóstico, né? Muitas vezes, ou em todas elas, na verdade, né, é pego de surpresa, né? Chega o diagnóstico e agora, o que vai acontecer? Ou de que forma que eu vou conseguir lidar com essa situação? É um momento difícil, mas é possível passar de uma maneira mais equilibrada e de uma maneira mais leve, não é, doutora? Na verdade, qualquer doença que ameace a vida, ela vai trazer aí algum tipo de ansiedade, né? Mas se a pessoa, a família está acompanhada por uma equipe multidisciplinar, com informações fidedignas, com informações claras, com uma boa comunicação, é sim possível de ter mais qualidade de vida durante esse processo de tratamento. Doutora, a gente percebe muitas vezes, a gente já até ouviu notícias com relação a isso, de mulheres que acabam sendo abandonadas, né, depois que recebeu esse diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, né, mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros, mulheres que são deixadas de lado pelos seus familiares, nesse momento tão difícil, de um diagnóstico tão difícil que ela recebe, né, e querendo ou não, a sua saúde já está debilitada, essa mulher já está fragilizada com esse diagnóstico, e aí de repente vem esse sentimento de abandono, né, de fato. Como que essa mulher pode lidar, ou como que ela vai lidar com isso a partir daí? É importante salientar que esse abandono precisa ser investigado. Será que um diagnóstico de câncer acaba com o amor?
Será que um diagnóstico de câncer faz com que um casamento se acabe? Não é o que eu vejo na minha prática nesses anos. Então, um casamento que venha se dissolver ou um relacionamento que venha se dissolver devido a um diagnóstico de câncer, muito provavelmente já vinha aí um relacionamento que já não vinha tão bem. Então, pouquíssimos pacientes que eu atendi passaram por isso e dentro dos que passaram já era um relacionamento que já vinha não muito bem. Então, um diagnóstico de câncer não é sinônimo de abandono de família e de cônjuge. A gente tem que ver todo o aspecto da vida da pessoa para ver o que está... todo o histórico mesmo, Exato. de fato, para até entender o que está acontecendo e saber orientar essa mulher. O que eu vejo é bem ao contrário, são maridos, namorados que estão juntos, que acompanham durante todo o processo de tratamento, Isso é muito bom. que às vezes eles cedem um espaço maior da cama com medo de atrapalhar a pessoa dormir. Então, esse cuidado ele já coexiste antes de um diagnóstico. Então, é importante a gente avaliar quem está com a gente, porque com o envelhecimento, doenças nós teremos aí na nossa vida. Faz parte da vida, né, doutora? Faz parte da vida, né? Crescer, nascer, envelhecer e morrer. É o ciclo. É o ciclo da vida. Da né? vida. Exatamente. E a senhora tocou num ponto muito interessante com relação a esse apoio, né? A gente estava conversando aqui em off que a família é a base, né? A família é a nossa base, a família é a base de tudo. E ter esse apoio familiar, principalmente nesse momento em que essa mulher, ela recebeu um diagnóstico, essa mulher que ela vai enfrentar um tratamento, e essa família, ela estar preparada para saber lidar com toda essa situação, com certeza vai dar um suporte muito maior, um apoio muito maior para essas mulheres. Sim, e eu só gostaria de salientar que quando a gente fala em câncer de mama, nós precisamos lembrar que 1% dos homens também tem câncer de mama. Tenho visto já nos últimos anos campanhas voltadas aos homens, né? E a gente lembrar que tanto o homem quanto a mulher, então, lógico, com porcentagens diferentes, eles podem passar por isso que a gente está falando aqui. Não é uma prerrogativa somente feminina. A gente fala das mulheres devido ao tamanho, ao aumento, o tamanho da porcentagem nas mulheres. Mas a comunicação é a base para isso. A comunicação, primeiro, com uma equipe que você confie, que você escolha uma equipe que você possa trocar essas ideias, que comunique com a família para que a gente tire aí a questão que a gente chama de conspiração do silêncio. O que é uma conspiração do silêncio? O familiar que vem e fala assim, ela não sabe que tem câncer, não comente. Aí a paciente vem e fala, não comenta com a minha família que eu sei, porque senão eles vão sofrer muito. Então, esses não ditos são mais sofridos do que ser trabalhado isso junto com a equipe. A transparência. A transparência. É importante, né, doutora? Aí eu não tenho possibilidade de conversar isso com a minha esposa, por exemplo. O serviço de psicologia está ali para isso, para a gente auxiliar nessa comunicação. E não tem que ser uma comunicação de 1 minuto, a gente tem um protocolo, né, para um ambiente agradável, para introduzir uma comunicação, e às vezes não vai ser em uma sessão. Nós precisamos ir vendo qual é a capacidade que essa pessoa tem de absorver essas informações e de poder comunicar isso em família. É muito bom a gente falar sobre isso, né, doutora? Porque isso envolve muito, né? Receber um diagnóstico, principalmente com relação a essa questão do câncer de mama para mulher, e aí eu vou citar a mulher, a senhora tocou num ponto muito importante, porque não acomete somente as mulheres, mas especificamente eu vou citar a mulher porque envolve também o lado da autoestima da mulher. A mulher que é muito vaidosa, ela gosta de cuidar dos seus cabelos, ela gosta sempre de estar bem vestida e tudo mais, e de certa forma, querendo ou não, acaba que envolve um pouco dessa questão da autoestima da mulher, né? Como que essa mulher vai lidar com essa situação para que também não venha ter essa questão da baixa autoestima e aí a vaidade ela vai deixando de lado, aquele cuidado ela vai deixando de lado, ela vai, entre aspas, deixando de cuidar de si por conta desse diagnóstico? Isso. Na verdade, a gente precisa lembrar que o câncer de mama, ele vai em uma
parte do corpo da mulher que é sinônimo de sensualidade, né? Peitos, mamas, mulheres... a gente tem aí um grande número de mulheres que colocam prótese, que fazem cirurgia para ficarem mais bonitas. Então, a gente está falando de uma parte que é um simbolismo do feminino, né? Cabelos, uma outra coisa que nós mulheres estamos sempre prestando atenção, num corte diferente, num cabelo bonito, né? Então, a gente está falando de questões básicas da feminilidade. Então, essa mulher... ela precisa realmente ser acolhida e entender que é passageiro. Passageiro no sentido de que o cabelo ele vai crescer após o tratamento, ela vai conversar com o médico para ver a possibilidade de colocação, né, de prótese mamária ou de sutiãs de preenchimento. Mas o mais importante é o amor que existe nas relações, porque muitas pacientes falam, eu não ligo mais para o meu cabelo, o que é mais importante é eu estar viva dentro da minha família. O corpo é muito importante, mas o mais importante é que eu estou fazendo um tratamento e estou me sentindo bem e que estou indo. Então muda-se muito os paradigmas de beleza, porque o mais importante é o afeto, é o amor, é a receptividade. Geralmente percebe-se que essas pessoas dão mais valor àquilo que realmente dá sentido à vida delas e não somente algo de estampa, algo somente estético. Mas temos também aí, no nosso serviço, um banco de perucas e lenços, que são gratuitos, não somente para as pacientes do serviço, mas que as pacientes que têm alopécia ou, né, algum outro tipo de tratamento que esteja fazendo, o serviço doa gratuitamente, ela usa, terminando o tratamento, ela traz de volta, é feita a higienização para que a gente possa estar emprestando outras pessoas. Também, né? Então, existem sim medidas que a gente pode fazer para que isso, durante o tratamento, a paciente tenha aí outras possibilidades. E de que forma que o nosso telespectador, por exemplo, que está acompanhando a nossa entrevista, talvez tenha um caso desse na família ou conhece alguém que está precisando, de que forma que as pessoas têm acesso a esse tipo de serviço? Então, no nosso serviço, nós não podemos divulgar o serviço sem autorização do marketing. Então, eu posso deixar o meu Instagram, a pessoa entrando em contato, eu faço esse encaminhamento, que a gente vai ter o maior, né, prazer de estar recebendo a gente tanto recebe a doação dos cabelos. E dando uma orientação adequada também, Isso. A pessoa pode doar os cabelos e ela pode também receber as perucas, lenços que a gente tem no serviço. Eu deixo com você e depois você pode colocar. A gente vai colocar aqui na tela para o pessoal aí acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação nesse sentido, né? A doutora Jaqueline está aí de prontidão para atender e dar toda a orientação necessária. Agora, doutora, eu quero saber com relação à importância do acompanhamento psicológico para esse momento, né? A gente sabe que, a gente falou aqui desde o início, do quão difícil é receber um diagnóstico nesse sentido, em qualquer tipo, né, de doença que vá acometer o ser humano, né? É difícil receber um diagnóstico e é muito difícil. Talvez a pessoa não vá conseguir lidar com toda a situação sozinha, né? E qual é a importância desse acompanhamento psicológico durante todo o tratamento, para que a pessoa possa passar e enfrentar esse processo aí de uma maneira mais positiva, se eu posso dizer assim? Isso, é muito importante. Qualquer fato que ameace a nossa vida traz ansiedade, né? Um diagnóstico de câncer, para a maioria das pessoas, é a primeira vez que ela percebe que a vida tem fim. Então, a importância de um acompanhamento psicológico, primeiro, é uma psicoeducação para que a pessoa entenda o que é um câncer, o que compreende um tratamento, qual é o papel da equipe, qual é o papel dela dentro da equipe, quais são os apoios que ela tem, o contingente de pessoas que estão tratando, que às vezes quando a gente se coloca numa situação, a gente pode imaginar que nós somos as únicas pessoas que estamos passando, que isso está acontecendo somente
com uma pessoa. Então, é trazido aí no acompanhamento psicológico isso. Primeiro, essa psicoeducação com relação à doença, ao tratamento, ao processo como um todo, e as ansiedades, os medos que a pessoa tem com relação no decorrer do tratamento. Então, tudo isso é visto, é conversado, são feitas técnicas psicoterapêuticas, técnicas de psicologia, como hipnose, né? Eu trabalho com a hipnose ericksoniana, visualizações criativas, de modo que a pessoa perceba as possibilidades que ela tem para estar diante de um tratamento e ela está sendo coadjuvante, não entregando a doença para a equipe cuidar. Ela faz parte do tratamento também. Já uma última pergunta. Aqui, talvez até tem muito a ver com o que a gente está falando agora, doutora, mas qual é o principal papel, por exemplo, agora do familiar ou do ciclo de amizade que envolve esta mulher ou que envolve até este homem que recebeu um diagnóstico, né, de um câncer de mama, que recebeu um diagnóstico difícil aí nesse sentido? Qual que é o papel dessa pessoa, de que forma que essa pessoa tem que agir, de que forma que ela tem que lidar com o dia a dia, né, para trazer aí algo mais leve, né, para a vida e para o dia a dia dessa pessoa que recebeu esse diagnóstico? É muito importante o que a gente disse, essa conduta junto ao paciente. É muito comum nós vermos uma conduta de curiosidade, né? Às vezes tem pessoas que se aproximam e fazem perguntas demais e tem pessoas que se afastam e acabam não entrando em contato com as pessoas. É importante ressaltar que a pessoa que tem o diagnóstico de câncer, ela continua sendo a mesma pessoa, ela não mudou de identidade, ela está uma pessoa mais sensível, porque ela está diante de um tratamento de uma doença grave, e que nesse momento um apoio de amizade, o apoio familiar, estar junto com a pessoa, de acordo com o que ela demandar, não de acordo com a minha demanda. Eu vou fazer uma visita todos os dias. E às vezes a pessoa fica mais sonolenta, ela está mais cansada. Então é realmente... Dentro dos limites dessa pessoa, né? Exato. É perguntar como eu posso te ajudar. Posso te fazer uma visita? Posso levar alguma coisa para te ajudar? Você está precisando de alguém que te acompanhe? E é lógico que isso daí tem que ser de acordo com o que é conveniente no momento para a pessoa que está em tratamento. Tem pessoas que querem muitas pessoas por perto, tem pessoas que querem só os familiares, tem pessoas que querem pessoas específicas porque são mais tranquilas, porque tem mais confiança. Então, aí a importância é muito grande da comunicação para a gente poder estar sendo coerente dentro desse momento da pessoa. Com certeza. Doutora, quero muito agradecer a presença aqui no programa Vida e Você. Com certeza esclareceu muitas dúvidas, trouxe muita informação importante para nós. Tenho certeza que o nosso telespectador aí também teve um esclarecimento muito grande, né, com relação a isso, até como saber lidar com todas essas situações. E eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai trazer informação, né, para essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa. Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço imensamente a oportunidade de trazer a campanha aqui para vocês. Voltamos com a senhora aí no estúdio, Bispa, para a gente continuar o programa Vida e Você, que está muito especial. Entrevista maravilhosa, muito obrigada, doutora Jaqueline, muito obrigada, muito educativa a sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe o que dizer a uma pessoa que está em tratamento, fique calado perto dela. Fique calado. Não faça como os amigos de Jó, que em vez de ajudar, pesaram mais. Uma pessoa que está em tratamento de câncer, o que ela não precisa de mais estresse, de mais peso, de mais acusação, de mais dor, mais problema. Eu vou levar mais esse problema para ela pensar, para esquecer. Pelo menos esquece o tratamento. Não faça isso não. Não faça não. Já é difícil demais para quem está em tratamento. Respeito, paciência, solidariedade. É disso que a pessoa precisa. Não é de pena, viu?
Não é isso não. Esse sentimento pena é um sentimento desprezível. Não é isso. É respeito, paciência e solidariedade. É disso que as pessoas que estão em tratamento precisam. E principalmente fé. Tudo é possível ao que crê. Não existe situação difícil demais para Deus. Não existe problema sem solução para Deus. Ele pode todas as coisas. Música bonita.